No episódio do Prosa de Lavoura de hoje, vamos falar sobre os bioinsumos como uma ferramenta da agricultura moderna. Eu sou o Thiago Strobel, gerente comercial da Strobel Sementes. Estão aqui comigo Giovanni Alonso, gerente comercial da região sul da Solo Bio, Simone Vieira, desenvolvimento de mercado da Solo Bio, e Murilo Teixeira Gonçalves, diretor técnico da Estância Cerro do Ouro e sócio fundador da Solo Gen. Sejam bem-vindos e gostaria que vocês falassem um pouco sobre a sua trajetória e se apresentassem aos nossos ouvintes. Obrigado, Thiago. É uma grande satisfação estar presente hoje aqui com vocês para bater um papo sobre bioinsumos. Meu nome é Giovanni Alonso, sou natural aqui de Pejuçara, cidade vizinha aqui. Formei em Santa Maria, éramos colegas aqui, Murilo, Thiago, e faculdade, né, Santa Maria. E trilhei a minha carreira dentro da indústria química por 10 anos, 11, 12 anos. E fiz um movimento, então, de me unir à Solo Bio em 2021, 2022, para encarar esse desafio aí dos bioinsumos. Então, estou desde então na operação aqui de gestão do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Também gostaria de agradecer, Thiago, pelo convite. É uma satisfação, uma honra estar aqui no podcast, dividindo com esses dois colegas contemporâneos de faculdade. Me chamo Murilo Teixeira Gonçalves, sou engenheiro agrônomo formado pela Federal de Santa Maria. Hoje eu faço parte da quinta geração da família trabalhando no agronegócio. É uma empresa agropecuária familiar lá na Estância Cerro do Ouro, localizada em São Gabriel, na região da Campanha, no qual nós desenvolvemos um sistema de integração lavoura-pecuária através de bioinsumos, de policultivos. E sou sócio fundador, junto com a Marina, minha sócia, da Solo Gen, um laboratório de análises biológicas, no qual que ele parte desde um controle de qualidade até análises enzimáticas e a nossa metagenômica, né, para que a gente possa, com essas novas ferramentas, fazer um melhor diagnóstico e ter uma melhor tomada de decisão. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu sou Simone, sou gerente de desenvolvimento técnico na Solo Bio. Vim de uma carreira de pesquisa, trabalhando com macrobiológico, trabalhei com transgenia, selecionamento de cepas para transgenia. Então, estou há 3 anos no Solo Bio, né? Acompanhei aí esse crescimento da empresa, tanto do modelo on-farm quanto dos bioinsumos de forma geral. Então, tenho trabalhado muito com posicionamento de produtos, manejo, atendendo aí o Brasil inteiro. Então, a gente tem uma experiência em relação ao que está sendo feito nas diferentes regiões aí. O desafio do crescimento vertical da agricultura brasileira vem aliado às novas tecnologias e às novas práticas. Para fazer um agronegócio inteligente, inovador e regenerativo, passa pelo uso de bioinsumos. Como os bioinsumos eles podem ser um importante aliado do produtor rural na relação custo-benefício e no sucesso de produtividade? E qual o seu protagonismo no conceito da agricultura regenerativa? Bom, a gente entende hoje, né, que a utilização de bioinsumos ela vem a ser recente na agricultura frente à história da agricultura no Brasil, por exemplo. Então, nós temos a soja no Rio Grande do Sul desde 100 anos, né? Fez agora, né, na FenaSoja, mas intensivamente ela está aqui desde a década de 60, 70, e aí teve, então, vários adventos dentro disso, e alguns que viraram muito a trajetória, como o plantio direto, que foi em que, 90? 52 anos. 52? Então dá uns 80 alguma coisa, né? E esse foi uma grande transformação, com uma forte adesão ali pelos anos 90, 2000, né? Aí teve a entrada da transgenia também, em 2000, alguma coisa, que também foram drives ou situações que mudaram muito, né? Foram disruptivas, né? E a gente teve, então, mais recentemente... Bom, bioinsumos a gente usa desde esse início também. Porque vamos falar de inocular alguma coisa, o próprio Murilo fala isso na palestra dele, depois tu traz aquela situação lá dos Estados Unidos, mas aqui nós utilizamos bioinsumos desde que começamos a cultivar soja, que nós tínhamos o Brad Rhizobium lá, que a gente inoculava soja desde os primórdios dos plantios. O ponto é que agora nós estamos passando por uma situação mais intensiva de olhar para bioinsumo
porque a indústria e muito pressionada pela sociedade vem olhando cada vez mais para novas ferramentas de bioinsumos. E pelo sistema monocultivo ou o sistema que a gente tem hoje, ele não está atendendo 100% a todas as demandas. Então, a partir dessa visão, a gente começa a ter, mais recentemente, então vamos falar de 10 anos atrás, para cá, a inserção de novas ferramentas, novos conceitos, o olhar da agricultura regenerativa, que é a gente tentar olhar para aquilo que existia antes, então, do monocultivo, né? Que era a biodiversidade, seja ela de micro-organismos, seja ela de plantas, seja ela de insetos e por aí vai. Então, a agricultura regenerativa é tentar trazer aquele modelo que a gente tem, por exemplo, estável num bioma, que seria a Mata Atlântica, a floresta ou pampa, a gente ter aquele modelo de estabilidade de sistema, então um sistema que aguenta, por exemplo, que é resiliente, que aguenta a chegada de um patógeno novo, que aguenta a chegada de uma revoada de alguma praga, a gente ter isso dentro de uma lavoura comercial produzindo uma cultura. Então, a minha visão passa por isso, não é o único caminho, né? A gente percebe que dá tranquilamente para continuar fazendo mais do mesmo hoje, mas a gente tem uma oportunidade de fazer algo que seja mais resiliente, porque hoje o nosso sistema ele é bastante sensível. Aparece uma praga e assim, a natureza é impressionante. Toda vez que o ser humano vai lá e melhora uma planta para fazer uma coisa, a natureza vai lá e dá a volta, né? Ela vai lá e dá uma forma de transpor aquilo que o ser humano faz. Então é algo muito fantástico isso, né? Então é tentar voltar um pouco, né? E que nem o Murilo traz, aquela visão de que a gente foi adiante e agora voltamos para corrigir algumas frentes aí. Sem dúvida alguma, nós iniciamos um processo de agricultura sem muito desse conhecimento biológico. E hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos entendendo essa linguagem da natureza. Foi necessário, né, todo esse período para que a gente alimentasse, vestisse, movimentasse o mundo, como eu digo, produzir alimento, fibra e energia. Mas com isso a gente trouxe o monocultivo. E esse monocultivo desestruturou um sistema de produção. O bioinsumo ele vem para nos ajudar a trazer essa informação genética, né? Todo o DNA ele é uma informação genética, por isso que eu brinco que a gente somos parecidos com os nossos pais. E isso que o Giovanni colocou, né? Existe um artigo americano que fala que desde 1918 já se pratica a inoculação. Como é que era feito isso? Se pegava uma semente, se inoculava com um solo bom e se plantava num solo degradado. Com isso se levava essa biota para esse solo degradado. Claro que hoje, né, com o advento, né, do sequenciamento molecular, a gente está falando isso aí de 10 a 15 anos atrás, nós sabemos que tem 100 vezes mais micro-organismos para a gente trabalhar, estudar ele, seja ele ou o metabólito dele. Então, eu acho que a agricultura regenerativa, né, quanto mais a gente entender esse sistema que se retroalimenta, como uma floresta que vai ter diversidade de plantas, de espécies, de arbustos, de insetos e de animais, né, fazer com que tenha menos intervenção exótica. É entender por que a gente chega talvez numa floresta americana e se a gente analisar o solo, quimicamente não teria como ter uma sequoia daquelas. Mas realmente a planta ela vai recrutar esses micro-organismos, né, através da rizofagia e de repente quebrar a membrana da bactéria, que é o ser nutricionalmente mais denso que existe. Ela retira esses minerais e ela gospe, por exemplo, no solo. Isso faz com que o sistema seja mais eficiente. Então, mineralmente, a bactéria vai pegar aquele mineral no solo e vai levar para a planta. Então, eu vejo os bioinsumos como chave, né? Não só para a agricultura, mas também para essa medicina do futuro, né? Que a gente vai começar a diminuir o antibiótico e começar a trazer mais o probiótico ou o pré-biótico para que o sistema seja mais sustentável. Eu vejo o papel do bioinsumo para essa agricultura regenerativa de altas produtividades, né? Porque não é só regenerar, é manter também o padrão de produtividade e cada vez mais aumentar esse padrão.
O bioinsumo, ele cai como uma luva, no sentido de trazer essa diversidade, né, já que a gente tirou todas as características de rusticidade dos materiais genéticos que a gente tem cultivado hoje, é assim que se domestica uma espécie. E aí a gente sabe que, nesse sentido, quando você tira uma característica, como foi dito, né, não existe nicho vazio no sistema. Então, de alguma forma, houve uma alteração na comunicação química ali da planta e, por consequência, no sistema a gente vai ter. Então, o bioinsumo, ele traz essa pegada de dar essa resiliência ao sistema, porque ele traz vida a algo que a gente, talvez, pela genética, a gente padronizou ali, botou um monte de clone de uma determinada espécie, né? Imagina uma situação ambiental, botar ali uma barraquinha de cerveja ou de salgadinho no meio da rua, vai recrutar pessoas ali, né? Então, é o que acontece às vezes, né? Alguns insetos, alguns seres do ambiente, eles são promovidos a pragas, a problema, justamente por causa do desequilíbrio. Então, na verdade, a agricultura regenerativa, ela nada mais é do que trazer à tona a cadeia alimentar de volta para o sistema, né? Na proporção igual que a gente tem os cultivos. E aí não é só o bioinsumo, ele é ferramenta dentro da agricultura regenerativa. É só mais uma, né? A gente precisa rotacionar culturas, a gente precisa diversificar plantas de cobertura e vários outros pontos para que a gente veja realmente a agricultura regenerativa acontecendo. Na prática do dia a dia da produção, como os bioinsumos funcionam? Hoje a gente tem algumas frentes principais, então, de utilização de bioinsumos, né? Se a gente pega os macrobiológicos, a gente tem eles praticamente direcionados, então são predadores de pragas que a gente, de alguma forma, implementa dentro da cultura. Então a gente tem os macrobiológicos. E falando de microbiológicos, que daí sim se abrange hoje mais de 95% do mercado de biológicos, a gente tem algumas frentes principais. Então a gente tem algumas coisas que são direcionadas para sistema solo, então ligação com a planta para adicionar algum nutriente no sistema, como o próprio Bradyrhizobium, Azospirillum, que fazem com que a planta consiga absorver nitrogênio do sistema, ar. A gente tem alguns bioinsumos que são direcionados, então, para melhoria da fertilidade em geral, que fazem com que fique melhor a absorção de algum ou outro nutriente. Tem outros micro-organismos que a gente tem no sistema que são para melhorar a física do solo, né? Então, porosidade, pela forma que eles atuam no sistema, trazendo biodiversidade, então eu vou fazer com que eu tenha mais aglomerados de solo, fazendo com que aumente a oxigenação do sistema e por aí vai. Tem micro-organismos hoje que se ligam, e a gente tem aqui no Brasil um micro-organismo selecionado que é acho que um dos principais, as frentes principais de utilização, que é para estresse hídrico, né? O Bacillus aribatae, então, micro-organismo que foi selecionado lá na nossa caatinga, de um cacto, uma planta que é o cactus, mandacaru, e foi trazido então para as grandes culturas que a gente inocula no sistema, e esse micro-organismo ajuda a planta a passar por um estresse hídrico. E outras frentes de utilização são nematicidas, biofungicidas, bioinseticidas. Então, ao meu ver, hoje a gente tem diversas formas, frentes de utilização que a gente pode selecionar, e cada produtor vai entender quais são as ferramentas que ele pode utilizar. Então acho que o Giovanni colocou muito bem aí a gente separar, né, solo e parte aérea. A gente pode trabalhar com insumos ali no suco, aumentando as eficiências dos nossos fertilizantes minerais. Nós podemos ter indutores de crescimento, aí, né, micro-organismos produzindo auxina, aí, que é um hormônio indutor de crescimento. Temos alimentando isso que o Giovanni falou, temos os fertilizantes, né, os mix biológicos. Então tem o bokashi mesmo, foi desenvolvido no Japão, no período que o Japão não podia importar.
E também temos toda essa parte aérea, então a gente pode entrar também da mesma forma, tanto com um micro-organismo ou com o metabólito dele, controlando insetos, praga e as próprias doenças. Então é uma ferramenta. Não gosto de dizer que é uma ferramenta como o químico, porque ele não o químico, ele é um ser vivo, então a gente tem que ter alguns cuidados diferentes do químico, que era mais fácil de se trabalhar, mas eles vêm, no meu pensamento, como uma forma de aumentar as nossas eficiências, mantendo o potencial produtivo e diminuindo a interação exótica. Tudo que a gente tem de micro-organismo aí e tem sido utilizado como bioinsumo, por isso que a gente tem encaixado como bioinsumo e não mais as terminologias bioinseticida, biofungicida. O IDA aí vem de uma forma bem, eu vejo bem pejorativa, porque é o mecanismo de ação desses micro-organismos na interação com a planta, né, é bem diferente. A gente que trabalha com posicionamento desses produtos, fazer com que haja uma mudança em termos de expectativa do que ver como eficiência do produto, mudar esse pensamento, ele é um desafio para a gente, porque você vê aí, eu quero ver uma porcentagem X do inseto morto, a doença, ela controla quantos %, qual que é o micro-organismo para tal praga, qual que é para resolver, um micro-organismo relacionado a determinado problema, e não é esse, né, o intuito. Trabalhar com bioinsumos, o objetivo é a gente trazer essa variabilidade, trazer resiliência para o sistema, né, não permitir que eu tenha, fazer com que eu consiga produzir, né, atingir o teto produtivo do meu material genético, reduzindo as perdas que possam vir em decorrência de fatores de estresse biótico e abiótico. E o objetivo é realmente não permitir que não surja novas pragas, né, nenhum indivíduo ele nasce praga, ele não nasce problema, ele é promovido a problema. Então isso é importante a gente salientar no sentido de como eu estou tratando esse bioinsumo, como um controlador de praga ou como um regulador de cadeia alimentar para o meu sistema, né? É muito difícil essa visão ser implementada ali e até mesmo para a gente classificar o que é um biológico, um bioinsumo eficiente ou não, qual que é o limite, né? Então, a gente tem trabalhado muito nessa utilização com uma forma de pensamento um pouco diferente daquilo que é o que o químico sempre traz para a gente, né? De eficiência de controle, de eficiência de 80% de ação. Então, a gente tem trabalhado de uma forma diferente, com manejos complementares, muito mais voltados para resiliência e a produtividade de um sistema mais centrado em cadeia alimentar mesmo. Em nível de propriedade, a gente observa que a taxa, vamos dizer assim, a taxa de eficiência de um produto, de um bioinsumo, ele está muito relacionado ao clima, ao ambiente que ele vai sendo colocado, momento de aplicação, enfim. Quais são os principais desafios para se ter êxito com o uso dos biológicos? Eu ver, tratar o biológico como biológico e não como uma ferramenta química. Vamos lá. Por que eu acho que a gente passou muito tempo com esse mundo andando meio de lado, assim? Nos últimos 10 anos, a gente pega os últimos 4, 5, foi os que está estourando realmente. Por muitos anos, o produtor comprava um Bradrhizobium, ou sei lá, próprio Azopirilo, e aí pegava na lavoura, inoculava no sol, e não tinha um trato com aquilo, ou a revenda não tinha um local correto de armazenamento, ou a própria indústria lá negligenciava o transporte e por aí vai. Então tu não cuidava ele como um ser vivo. O que acontecia? Mais de 50% das amostras de Bradrhizobium que se faziam de um produto pronto, não tinha nada de micro-organismo vivo. Aí, nesse caso do Bradrhizobium, não adianta o metabólito secundário porque é necessário a bactéria viva. Então, a gente percebe que, por muito tempo, a gente tentou fazer com que eles fossem uma ferramenta química. Eles não são. Logicamente que a indústria evoluiu e começou a colocar alguns conservantes ou alguns estabilizadores dessa vida aqui
fazendo com que eles aguentem um pouco mais, por exemplo, a temperatura. Então, alguns hoje não precisam ficar armazenados e por aí vai. Então, a gente teve essas evoluções, mas por muito tempo a gente teve esse gargalo aí de aplicação ou de inserção desse micro-organismo ou até mesmo dos armazenamentos. Um outro fator para solo, principalmente, é quantos por cento hoje das plantadeiras do Rio Grande do Sul, vamos pegar, tem injetor de suco. A gente está falando aí de no máximo 10, 15% hoje, indo para uns 20%. Sendo que 5 anos atrás era 2, 3%, e daqui a uns 3 anos vai ter 50%, 60%. Então, a forma de utilização de biológico para solo, principalmente, a principal não é inoculação de semente, é injeção de suco. Então, esses são alguns fatores que acabam limitando a prática, né? E o êxito também. Porque o que a gente percebeu também? Dosagens fazem toda a diferença no sistema. Para a parte aérea, Thiago, é muito isso que tu falou. Então, que eu preciso de um área específico, eu preciso de entender o que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo um micro-organismo que tolera ou não tolera incidência de sol, se eu estou fazendo um micro-organismo que precisa de umidade para funcionamento, que nem a gente tem o caso de alguns fungos que precisam germinar para controlar, então eu preciso do ambiente ajudando. Verão nosso aqui, a gente não tem um ambiente específico às vezes para isso. Então eu tenho que olhar para o inverno nosso, que tem uma condição melhor. Então a gente percebe que, em linhas gerais, ou a minha visão, é que a gente vem muito com a visão do químico, só transferindo isso para o biológico. E não é o caminho para a implementação do biológico. Eu vejo que o maior desafio para que a gente tenha êxito, né, na implementação de insumos biológicos é ver realmente a nossa propriedade como um sistema de produção. Estamos ainda muito baseados em cultura, a cultura da soja, a cultura do milho, a cultura do trigo. E a gente sabe que para entender essa linguagem da natureza, a gente precisa imitar ela. E para a gente imitar ela, a gente vai ter que trazer essa diversidade. Então, se pensar que vai ter sucesso, como se teve no químico, né, pensando como cultura e não como sistema, esse é uma tendência que tem de ter menos sucesso do que com químico, né? Porque, de novo, a gente está trabalhando com um ser vivo que vai depender de toda a estrutura ali, tu vai ter que fazer um ambiente para ele sobreviver, tu vai ter que alimentá-lo, então, isso hoje eu vejo que é uma barreira cultural. Mas rompida essa barreira, que o Brasil hoje é líder, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, os passos, a velocidade, né, que está crescendo no Brasil é exponencial. Porque os resultados, quando a gente vai para o sul, como diz o Giovanni, nós tivemos incrementos dentro da nossa propriedade aí na casa dos 50%, só bioativando. Então, acho que no momento que começa a caminhar, que é o que nós estamos vivendo hoje, o exponencial vai ser bem maior. As limitações, eu vejo que o primeiro passo é entender o limite dos produtos de cada micro-organismo em si, cada grupo de produtos, isso que o Teixeira falou de entender o manejo no sistema e não só por cultura, isso é extremamente importante, né? Principalmente quando a gente pensa que a gente tem uma ponte verde de pragas, de doenças, não existe nicho vazio, existe a capacidade dos indivíduos de se adaptarem ao sistema, porque eles vão evoluindo. Então, o sucesso ele vai depender muito dessa personalização da utilização a partir de sentar numa mesa, o agricultor que entende o limite da operação dele, o quanto ele consegue fazer fazer acontecer ali dentro, e o detentor da tecnologia, quem conhece os micro-organismos e ajustar o quebra-cabeça para a utilização dentro de operação, qual o melhor horário, qual o alvo que eu estou tratando, eu tenho uma operação aqui, outra ali,
Isso a gente já faz muito em termos de pesquisa, até mesmo quando o que testar e quando testar, né? A gente precisa conversar muito com o agricultor do que faz sentido a gente testar em termos de manejo, né? Qual o limite da minha tecnologia? Eu vou impor essa limitação ou vai ficar a cargo da corresponsabilidade ali da utilização? Então são pontos que a gente tem que olhar, personalizar, entender melhor qual a situação que o meu cliente tem, que o agricultor ele tem, qual é o problema, o que causa aquele problema, né? Hoje aí a gente tem avanços das análises de metagenômica justamente para a gente poder entender a vida no solo, principalmente, porque tudo sai do solo, fitopatógenos, tudo o solo é a grande riqueza que a gente tem ali. A gente sempre focou e estudou muito física e química do solo e trazer, né, o estudo e aprofundar em relação à vida do solo, o que esse tripé pode proporcionar em termos de aplicabilidade e de posicionamento de produtos, de bioinsumos aí, a grande, acho que é a grande sacada e vai ser a grande revolução aí da utilização dos bioinsumos. Certo, assim como todos os insumos, acho que o produtor tem que entender a realidade que ele está inserido dentro da propriedade dele, né? Cada propriedade tem suas particularidades, ela é única, né? E o produtor tem que entender a sua realidade especificamente para tentar fazer da melhor forma possível, né? Não existe uma fórmula correta de uso que todos podem seguir, né? Em relação a outros países, o Brasil, qual a posição do Brasil no ranking sobre o uso de bioinsumos? Hoje a gente sabe que 20% dos produtores no mundo já praticam, já adotam práticas com biofertilizantes, bioestimulantes, enfim. O Brasil é líder mundial e hoje a gente ultrapassa os 50% já de adoção. Seguido pela União Europeia, né, que, se não me engano, está ali em torno de 30 e poucos %, e a média mundial é menos da metade da média brasileira, né? Mostrando que realmente nós estamos nessa vanguarda, que nós estamos desenvolvendo, estamos enxergando esse universo invisível, e que realmente o mundo vai ter que virar os olhos para cá, entender a nossa biodiversidade também, que nós temos, né, do nosso clima, na extensão continental do nosso país, para que a gente possa deixar esse legado, né, para as próximas gerações, dado que a gente sabe que hoje 20%, 2 bilhões de pessoas são subnutridas, né, porque se alimentam de solos degradados. Então eu acredito que o Brasil é líder, vai continuar sendo líder e vai ser um orgulho para nós aí poder estar falando desse tema no futuro dessa forma. O Brasil, a gente sempre foi um importador de tecnologia e agora a gente começa a enviar tecnologia para fora, né? As empresas sempre tiveram o Brasil como principal cliente, por assim dizer, porque a gente sempre teve aquilo de aceitar todas as ferramentas que vinham de fora, porque a gente se colocava numa posição de entender menos de agro do que outro país, enquanto que é o contrário, né? Hoje a gente ganha esse destaque no mundo como agro de forma geral e trazendo os bioinsumos, a gente acaba realmente sendo a referência nesse sentido, tanto em termos de pesquisa quanto em termos de utilização de forma comercial. Então a gente vê que o fato de ser um país tropical e a gente ter todas as nossas dificuldades e a nossa dependência de insumos de fora, né, nos deu o brasileiro, a gambiarra, né, de tentar procurar um novo jeito de fazer algo de uma forma que nos traga mais autonomia, mais economia. Isso realmente forjou aí o nosso agro para desenvolver uma ferramenta como os bioinsumos. Então, eu acho que a gente vai estar no centro das discussões aí futuras de biofortificação para alimento com mais quantidade de proteína. A gente sabe que algumas deficiências de nutrientes em determinadas populações trazem doenças. Então, é importante do ponto de vista até de manejo de doenças em humana, né? Isso vai ser... O Brasil ele vai estar à frente aí, porque a gente tem um país muito diverso em conhecimento, em situações que nos dá uma vantagem econômica muito interessante. Hoje estamos na vanguarda, né? Então, disparado o país que mais tem utilizado bioinsumos e que está puxando à frente, né? A América Latina é muito diferente, né? O que o Brasil vem fazendo e
os países ao redor estão tentando olhar e copiar isso. Vamos pegar vamos dizer, as nações que mais apontam o dedo para nós, né, que desmatamos, que fizemos a utilização excessiva de tudo, de químico e de outros insumos. Eles, vamos lá, tem 20, 30% de produtores da União Europeia que nunca escutaram falar de bioinsumos. Nós, no Brasil, não tem um produtor que não tenha utilizado, que não tenha, pelo menos, ouvido falar, e lá tem. Eu acho que o ponto hoje é que a gente não tem uma dificuldade grande de comunicar tudo isso que a gente vem fazendo. E muito baseado também em todo esse apontamento de dedo que a própria União Europeia faz para o Brasil, né? Principalmente um país específico, é a França. Então, a gente tem, né, puxado à frente nisso, e eu acho que vamos continuar nessa vanguarda. Pegar próprios Estados Unidos também é muito inferior ao que o Brasil vem desenvolvendo. Até por causa de clima também, tem toda uma dinâmica, né? Nosso país aqui é tropical, Rio Grande do Sul subtropical, mas aqui as coisas estão indo numa velocidade diferente. E eu acho que muito também por causa dessa pressão da sociedade nossa aqui também, né? Embora eu percebo que a sociedade nem imagina o que está acontecendo hoje a nível de lavoura, eles acabam nos pressionando e de alguma forma, a gente acaba trazendo respostas, né? Mesmo não tendo uma real necessidade de que isso ocorra, né? E hoje, aqui no Brasil, queria trazer também o que a gente, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, que a gente vem testando muito áreas de biológicos e qualitativamente o que a gente consegue de incrementos, né? Então a gente fez um teste aqui no Rio Grande do Sul esse inverno, nos trigos, para ver o quanto a gente conseguia de incremento de pH de trigo, né? pH de trigo esse ano foi um ano que foi bastante desafiador, porque alguns materiais perdiam muito rapidamente o pH por causa de chuva, por causa de outros fatores, e a gente fez um teste com a utilização de bioinsumos na manutenção disso, e a gente conseguiu excelentes resultados. Assim como a proteína da soja, o FSM está com um ensaio ali de utilização de biológicos ou bioinsumos, né, na cultura da soja para o incremento de proteína. Hoje ainda não tem um diferencial ou um premium price para isso, né, um prêmio por tu ter uma proteína maior. Mas a gente enxerga que possivelmente no futuro próximo vai ter, e o biológico consegue melhorar esse tema proteína, assim como a própria substituição de fontes de nitrogênio por alguns micro-organismos, como o azospirilo. Então, esse inverno a gente testou também isso, como eu consigo reduzir a dependência de um insumo externo, que nem a ureia, para as gramíneas, que é assim, não tem como tu ter uma alta produção de gramíneas sem ureia, ou sem nitrogênio. E a gente começou a quantificar quanto que eu consigo de redução de uma adubação nitrogenada direta pela alocação de algum volume, e aí a gente testou diferentes dosagens de azospirilo. E isso é fantástico, porque eu tenho diferentes benefícios. Eu tenho uma salinização de sistema menor, eu tenho linha final melhor, rentabilidade é melhor, que eu reduzo, por exemplo, sei lá, 100, 200, 300 reais de ureia para a inserção de um micro-organismo que vai custar 30, 40 reais. Então, cara, esses são os benefícios diretos, né? E indiretamente, salinização de sistema, recrutamento de biota, e todo aquele negócio do lençol freático, né? Do N lixiviado que vai para lençol. Então, são um monte de benefícios que a gente pode ter. O ponto que eu vejo hoje é muito difícil, ou a gente acaba nem levando isso, né, para frente, comunicando isso, né? Brasil é um país continental de clima predominantemente tropical, né? E a dinâmica das pragas e doenças na nossa agricultura é muito, muito dinâmica, em função da nossa agricultura ser muito intensiva, e como não há, por exemplo, como países temperados, um período em que há neve, então as pragas e doenças elas continuam os seus ciclos ininterruptamente. Diante disso, quais são as vantagens do Brasil em relação a outros países na questão dos biológicos? Eu acho que principalmente em diversidade e cadeia alimentar. A gente está falando em biológicos, a gente está
falando em implementar, em recuperar a cadeia alimentar do sistema, né? A gente ter os inimigos naturais de cada fitopatógeno ali. Então, a principal vantagem é a gente ter as mais variadas condições de ter essa diversidade de micro-organismo, a diversidade que a gente tem de cultivos, de sistemas e de possibilidades, né? A gente tem solo diverso, a gente tem culturas diversas, manejos totalmente diferentes. E isso faz com que as tecnologias elas sejam postas digamos que a prova o tempo inteiro, então a gente acaba desenvolvendo ferramentas muito mais resilientes no sentido de eu estressei bastante a ferramenta para saber o que vai funcionar ou não. Eu acredito que em função do Brasil ter, né, essas vantagens, nós não termos tempestade de areia, não ter neve, não ter não ter furacão e ter essa temperatura e umidade, né, por um grande período do ano, a gente tem essa vantagem, e eu brinco sempre na minha palestra que a gente quer transformar o solo num hotel infinito, para que a planta possa, no momento que ela precise, recrutar o micro-organismo que ela precisa. Que hoje a gente sabe que tanto a planta como nós, eucariotos, né, nós recrutamos esses procariotos em determinado momento. No momento que tu está num ambiente de férias na praia, tu vai recrutar no teu lume intestinal uma biota. No momento que tu tá lá esperando a chuva, que não vem o percevejo e o pulverizador quebra, tu vai lá na tua reserva de micro-organismos e busca. Então, por que o hotel infinito? Porque a gente tem visto, por exemplo, campeões do SESB que eles têm patogênicos dentro das metagenômicas deles, mas eles têm tanta diversidade dentro do sistema deles que esses micro-organismos não se expressam. Então eu acho que frente ao mundo o Brasil também tem essa vantagem, né, de manter essa biota viva e não ter esses períodos de esterilização. Claro que a gente sabe que lá no Centro-Oeste a gente passa períodos sem água, né, que talvez sofram com isso, mas o próprio Giovanni falou aí do Ariabatai, micro-organismos retirados da rhizosfera do cacto, que a gente pode trazer, né, para um outro sistema, trazendo essa informação e com isso trazendo mais resiliência para o sistema. Eu acho que é isso, só complementando o que eles falaram, acho que é exatamente isso. O Brasil ele permite uma construção de sistema frente às demais agriculturas do planeta que não a América Latina, né, mas as demais lá, as do norte, né, na face norte do planeta, que quando vem a neve zera tudo, né? E nós aqui podemos fazer uma construção constante. Então, esse ano eu fui até aqui, eu não perco aquela vida ali no meu sistema solo. Ano que vem eu continuo fazendo uma agricultura regenerativa e, quiçá, melhor do que eu já vinha fazendo, que é o nosso objetivo, logicamente. Então, eu acho que isso é uma grande vantagem, Brasil. Eu não zero, eu sempre continuo uma escadinha no crescimento. É possível construir mesmo de longo prazo, né? Isso. O que representa a regulamentação da produção e uso dos bioinsumos no Brasil? E qual é o avanço esperado para o setor? Eu acho que esse e é bem recente, né? Esse está quentinho ainda. Bom, os bioinsumos em 2009 estavam, principalmente o on-farm, então agora eu tenho que abrir. O on-farm estava legalizado numa lei de 2009 até 2023, que veio a lei dos agrotóxicos, a nova lei dos agrotóxicos, que incluiu bioinsumos dentro dos agrotóxicos. E isso é algo que nem a gente, desde o começo estamos falando aqui, são coisas diferentes, são mundos diferentes. Então, uma coisa que a gente não via assim, cara, não tem uma lógica de os bioinsumos estarem dentro da lei dos agrotóxicos. O que aconteceu então agora? Tinha 2 projetos de lei dentro do Congresso e foi votado um, né, de 2021, o número dele, te lembra? 658. 658. 2021. E ele foi aprovado agora, então, na semana passada pelo Congresso dos Deputados e a semana passada pelo Senado, agora está só para, como é que é aquele termo? Sanção do presidente. Então tá, sim, só pelo canetaço agora, né, só pela assinatura dele. O que fala, então, esse projeto de lei? Que bioinsumo é bioinsumo
fora da lei dos agrotóxicos. Fazendo com que aí dentro da lei dos bioinsumos tenha o on-farm lá dentro. E aí legalizando, então, a multiplicação de micro-organismos, logicamente que seguindo, né, uma regra mínima, né, de multiplicação. A gente não concorda também que seja feito de qualquer forma. Por quê? Porque a gente percebe todos os desafios que tem dentro da multiplicação. O on-farm, né? Ou dentro de uma indústria também não é fácil de fazer micro-organismo, multiplicar, fermentar, seja o que for. E então, dentro da propriedade, tu tem que ter um critério mínimo para te fazer algo legal, que dê uma performance agronômica no campo e que não tenha e não seja afetado pelos contaminantes. Então, acho que essa é a frente que a lei veio abordar e também veio, então, para separar totalmente dos agroquímicos, né? Que a gente sabia que não tinha lógica nenhuma nesse estado dentro. Para nós, como produtores, né, e também na questão do laboratório, vem para brindar o nosso pensamento, né? Então, nos dá a segurança de ter o insumo dentro da nossa propriedade, né, correndo menos risco de sofrer por transporte, por temperatura, por micro-organismos fotossensíveis, né? Isso nos ajuda muito para quem é produtor, sabe que tem toda a logística de insumo dentro e fora da propriedade. Hoje nós temos as próprias microalgas, que a gente não comentou aqui, mas faz todo um serviço de biorremediação, né, que a gente não comentou também. Então, ter esse sistema rodando dentro da nossa propriedade e como eu digo, né, nós tínhamos duas linhas para seguir, ou a linha europeia, que o bioinsumo está junto com o químico, ou a linha americana, que tem separado, bioinsumo químico e biológico. E não tem lógica nenhuma uma coisa que é química ser misturado com uma coisa que é viva. Por que também eu falo daí do laboratório? Porque o laboratório, que nem disse o Giovanni, é para a gente fazer o controle de qualidade para saber o que a gente está fazendo. É muito estranho para a gente quando, por exemplo, nós dentro da propriedade coletamos água da chuva. Quando a gente viu, é contaminada, mas é óbvio, tudo é contaminado. A gente alimenta a nossa biota com geofagia, ou seja, a gente respira micro-organismo. Então hoje a gente montou um sistema de tratamento de radiação ultravioleta para que a gente consiga esterilizar essa água, jogar lá para dentro do meio de cultura e multiplicar o nosso micro-organismo de interesse. Então essa lei aí veio para trazer, eu acho que, muita paz para o nosso brasileiro e para permitir que a gente continue na vanguarda. Meu medo era que nos freasse e que a gente perdesse tempo aí para outros países desenvolverem essa tecnologia. Eu acho que toda nova tecnologia, ela passa pela curva de aprendizado, né, das pessoas aderirem, testarem, né, a gente tem aqueles que vão levar a tecnologia ao limite, o que é importante até para o desenvolvimento, né, dos negócios envolvidos ali na tecnologia, e chega um ponto em que realmente precisa se regulamentar para a gente profissionalizar a tecnologia. Né? Separar o que é feito de qualquer jeito, quem é que pegou carona na onda, né? Que veio ali, eu tô surfando, vou montar porque tá oba-oba. Então, assim, regulamentar é extremamente importante para a gente manter o nível de profissionalismo da tecnologia, de bioinsumos e principalmente do on-farm, né? Que era sempre visto como menor qualidade, o que não é verdade. A gente viu que o movimento on-farm, o que ele fez, na verdade, é subir a régua do padrão do agricultor brasileiro em relação à utilização de insumo, porque daí começou a estudar, entender o impacto até mesmo do próprio químico no sistema, e aí ficou muito evidente que, na verdade, os problemas que se tem era muito devido ao excesso de químico e não o contrário, né? Então, isso é um ponto que é importante. Eu acho que todos os pontos da nova lei, né, vem para trazer segurança, né, ter rastreabilidade de todo o sistema, né, os testes de controle de qualidade, isso é extremamente importante. A gente está num momento em que exportação, você vai ter que ter uma rastreabilidade daquilo que você está utilizando, até que para você ser
pago ou premiado, você falou de premiação, para você ser pago como ter um prêmio, um preço diferencial em relação a algo que você está comercializando, você tem que comprovar tudo que você utilizou. Então, essa rastreabilidade ela vai ser extremamente importante para a competitividade do Brasil e dos produtos, do produto final agro do Brasil no exterior. Certo. A SoloBio desenvolveu um sistema prático de biofábricas. Quais são os diferenciais desse sistema? E quais os principais resultados mapeados a partir desse método? Bom, o sistema SoloBio, ele sempre foi, desde dos primórdios, em 2016, quando foi feita a primeira biofábrica, foi sendo escutando o produtor. Então, acho que essa é a grande sacada. Ele sempre foi tendo esse alinhamento muito forte com uma real necessidade que o produtor tinha lá. De tu ter um equipamento que não tivesse muitos pontos de contaminação, que tu tivesse ou fizesse um laboratório dentro da propriedade e que ele fosse simples e fácil de mexer. Então, eu acho que a grande sacada foi essa, de a gente conseguir escutar o produtor e implementar aquilo no campo. E hoje, como diferencial, a gente então teve a evolução da indústria, né? Hoje tem N tipos de on-farm. Tem da caixa d'água a um bioreator dentro da propriedade. Todos podem, todos não, mas assim, eles podem ser ajustados, a maioria deles, de uma forma que esteja encaixada na lei já, então, hoje, pensando assim. O que a empresa olha muito, assim, o que a SoloBio hoje, ela tem um know-how muito grande, estamos falando de 400 fazendas hoje no Brasil atendidas, 3 milhões de hectares trabalhando, então, e já não é um ano, né, tem uns 8, 9 já nesse segmento, então tem uma expertise muito grande já frente ao que dá certo e o que não dá. Então, o que a gente percebeu? Que qualidade era um grande gargalo, qualidade e multiplicação. Então, existem equipes que dão suporte ao produtor hoje, de biólogos, no caso, ou outras formações, mas principalmente biólogos, que acompanham e fazem esse processo de acompanhamento das multiplicações dentro da propriedade. Assim como coletam também essas análises, né, depois da multiplicação, e levam para laboratórios que nem a SoloGen, que nem o Murilo trouxe, que vai lá e quantifica. Então, não faz muito sentido a SoloBio coletar e ela mesma analisar. Então, ela coleta e passa para um laboratório terceiro, e esse laboratório vai lá, então, e quantifica para saber se está dando certo aquela multiplicação ou não. E uma outra frente que eu acho que é de muito sucesso é a parte da eficiência agronômica. Então, beleza, saio com um micro-organismo legal, lá faço todo o dever de casa, tirei uma boa multiplicação dentro do meu bioreator. O que aconteceu lá no campo? Nós precisamos também ter esse acompanhamento. Nós precisamos estar acompanhando o produtor, vendo a realidade, sujando as botas lá na ponta, para entender se o que está sendo feito é algo relevante para o produtor. Se aquilo que está sendo proposto e aquele formato de operação faz sentido para a realidade dele. Então, e aí aquilo que tu fala, e a Simone trouxe, da personalização, de cada propriedade ser uma propriedade, e isso a turma tem que entender. Então a gente tem turma de agrônomos também que acabam fazendo esse acompanhamento, né, para a gente ter o sucesso da experiência. Então, da multiplicação, a aplicação, a colher um resultado lá no final e eu ter uma linha final de fundamento. Por quê? Se eu estou trazendo serviço para dentro de casa com a multiplicação on-farm, que é isso, verdade? Eu poderia ir numa prateleira, comprar pronto, essa é a conveniência, né? Comprar o produto pronto é o conveniente. Agora, eu trago o serviço para dentro de casa. Qual que é o meu benefício? Linha final. Eu quero mais rentabilidade. Aí, então a gente tem toda essa preocupação. Então, passa por tudo isso o projeto, sabe? Então, hoje a gente, logicamente, e a gente sempre fala para os parceiros, e a Serradora é um grande parceiro nosso, vai dar problema, vai. É uma tecnologia em desenvolvimento.
mas nós estamos aqui juntos para trilhar esse caminho. Eu vou falando como cliente agora um pouco, eu vou elogiar numa questão, eu digo faz três anos que nós iniciamos esse processo e nós estamos com o terceiro sistema de aeração, né? Saímos do Ventura, fomos para o comprador odontológico, estamos no radial. Então essa aqui é a ponta do iceberg. Nós recém estamos enxergando a ponta do iceberg. Nós falamos em metagenômica, falamos em análise enzimática, né? Mas, por exemplo, caiu uma análise no laboratório e nós deu 0 contagem. Né? Vamos jogar fora, né? Não tem contagem e esse insumo azospirilo está morto. Aí o produtor joga fora. Quando ele aplicou, deu um resultado absurdo, estava cheio de auxina. Então nós não falamos de metabolômica ainda. Então o que eu quero dizer é que nós estamos iniciando um processo, e ainda bem que agora temos uma legislação que vai nos permitir que nós façamos isso com segurança, mas não podemos esquecer que nós passamos por uma seleção natural de 3,7 bilhões de anos que esses micro-organismos já estão aqui. Então, entender esse processo, que na verdade nós, Homo sapiens, temos de 200 a 300 mil anos, nós pegar os fungos, tem 1 bilhão de anos, as algas 1,5 bilhão de anos. Então, entender esse sistema para que a gente possa, daqui a pouco, até pincelar, né, um protista e jogar ele no nosso sistema para que aumente a eficiência ou haja como biorremediador. Então, eu vejo que a Solubio hoje ela traz uma solução, não é só uma biofábrica, né? Ela traz desde como fazer, controle de qualidade e lá na ponta que é a eficiência agronômica, que é o principal, que é o resultado, se deu ou não deu certo, né? E o mercado fala muito de gerações de bioinsumos, né? Porque para agregar valor vem um monte de falas aí. Então a gente vê o mercado falando de gerações de bioinsumos, de produtos à base de metabólitos, e aí bota um valor agregado gigante no produto para ganhar dinheiro em cima, né? E a gente no sistema On-Farm que foi desenvolvido pela Solubio, a gente tem há muito tempo biológicos de nova geração, que o mercado tá botando, né, etiqueta e carimbo agora como nova geração de bioinsumo. A gente já fazia, porque durante a curva de crescimento de um micro-organismo ele produz substâncias que em muitos casos são essas substâncias que têm a eficiência agronômica, e a gente por muito tempo ficou no escuro do tipo, será que o UFC é realmente o principal critério de qualidade de um produto biológico? Daqui a pouco a gente vai desmistificar que para grupos de micro-organismos X o critério é para grupos de micro-organismo Y, o critério de qualidade é outro, e isso é o refino da tecnologia. Então, o nosso sistema, né, as nossas biofábricas automatizadas, o nosso sistema de rastreio das informações, essa personalização faz com que a gente consiga acelerar o desenvolvimento da tecnologia para a gente realmente poder carimbar o que é o que em cada grupo de micro-organismo. Então, o que a gente precisa é comunicar melhor, né, pegar mais informações, gerir mais dados. Eu acho que a questão de utilizar a inteligência artificial para gerir os dados que a gente tem e poder acelerar todo esse processo, porque a IA nada mais é do que um acelerador, né, do que a gente demoraria anos para compreender, eles vão compreender em alguns minutos, né? Então, a grande sacada do nosso modelo de negócio é ter um sistema que ele é escalável, do ponto de vista de equipamentos e tudo, mas também escalável do ponto de vista de informação e tecnologia. A gente, como também é um usuário também, a gente observa que também multiplicação não é tudo igual, né? Não dá pra gente colocar tudo num balaio e dizer que é tudo a mesma coisa, e cada organismo responde de uma forma diferente, e o processo ele é muito importante, né? Eu acho que essa profissionalização do processo de multiplicação on-farm foi muito importante, porque... E a lei também nos ajuda nesse sentido, porque fazer de qualquer jeito, a gente vai estar levando alguma coisa que talvez não é do nosso interesse para dentro da nossa propriedade, né? Acho que esse processo, essa profissionalização é muito importante, porque se você olha dentro da indústria, muitas vezes não é fácil a multiplicação de um organismo. Então, como que se você vai fazer de qualquer jeito, a céu aberto, num balde, sei lá como que isso vai dar certo, né? Não me parece correto. Então, acho que essa profissionalização do processo, né, esse controle, acho que foi muito importante, né, dentro do sucesso do on-farm também, né?
Quais os principais mitos e verdades sobre os bioinsumos? Eu acho que o principal mito é que ele vai resolver todos os problemas, né? E todo mundo agora chegou à conclusão que chegou os biológicos e que é a revolução biológica, e realmente chegou os biológicos, chegaram para ficar. É a revolução biológica, mas eles não vão resolver o problema sozinho. Eu brinco sempre. O agricultor, ele parece uma criança mimada. Se tu perguntar se ele quer uma bala agora ou 2 balas depois, ele vai pegar a bala agora. E nós vamos ter que deixar esse pensamento, né? Quebrar essa barreira cultural, entender sistema de produção, entender que a gente vai ter que fazer a estrutura para eles sobreviverem, entender que a gente vai ter que criar a estrutura de alimentação, como realmente uma sociedade invisível, um universo invisível, onde a gente tem todos os profissionais que a gente tem na nossa sociedade. Que tem redundância funcional, que tem diversidade metabólica, né, para trazer essa resiliência para o sistema, mas não é ele sozinho que vai resolver o problema. E eu acho que a principal verdade, que para mim como técnico, né, hoje, e que tenho estudado bastante, é que ele aumenta as eficiências. Sem dúvida alguma, a gente já tem experimento de diminuição de dose de herbicida com alguns biológicos. A gente sabe e viu incremento de produtividade com a mesma fertilizante, colocou com e sem biológico, a gente teve incremento de produtividade. Então, de novo, nós estamos entendendo a linguagem da natureza e usando os micro-organismos como um veículo da saúde do sistema e os microbiomas como reservatório microbiano. Esse é o meu pensamento. Eu acredito que hoje, como maior mito, né, em relação a bioinsumos, é aquilo de que eu posso estar utilizando um bioinsumo, o controle de qualidade, né? Se fala muito do controle de qualidade do micro-organismo, mas se você pegar o pior cenário de qualidade de um bioinsumo e o químico, a gente ainda está na vantagem. Né, a gente fica aí, então é o mito de se precisa o controle de qualidade de um químico, né? A gente nunca duvidou, a gente nunca questionou o químico que vinha e o que ele estava impactando, que é impacto maior do que o químico faz no sistema. Estão aí querendo proibir moléculas por causa das abelhas, e aí vem um biológico, e aí começa a se falar em controle de qualidade, né? Então, assim, veio um movimento que é para barrar a tecnologia, óbvio, um lobismo, assim. Então, para mim, foi o maior mito, foi a busca pela qualidade de bioinsumos. Então, assim, foi ótimo para a gente, desenvolvedor da tecnologia, porque a gente elevou a régua, só que agora a gente está rancoroso, digamos assim, e dando troco no mercado químico, e realmente a gente vai dar o troco muito fácil. E a maior verdade é de que o bioinsumo ele veio para ficar. A gente está, como você falou, a ponta do iceberg ali, tem muito que ser feito, tem muito que ser desenvolvido, até mesmo a níveis de realmente ter produtos não sintéticos, mas produtos muito mais à base de metabólitos, de micro-organismos, que terão uma performance semelhante à de um químico, mas de uma origem biológica. Então muda muito o paradigma de onde está vindo a origem dessa molécula, né? Não é à toa que as empresas de químico aí estão perdendo moléculas a cada ano aí, porque realmente não foi feito o devido cuidado em relação até o próprio desenvolvimento e seleção do que era bom e do que era ruim. Bom, dentro dessa mesma linha da Simone, eu estava numa palestra quase um mês atrás, o Murilo não tinha chego ainda, em Santa Maria, e teve uma pesquisadora da Embrapa que trouxe uma informação, e é por isso que eu vou pegar, e essa eu tenho como provar para ela que é um mito, que ela apresentou que não tinha nenhuma multiplicação de farm que não dava contaminante. E nós temos, no Rio Grande do Sul, muitas multiplicações on-farm sem contaminante nenhum. Então, e eu tenho como provar, porque não é nossos laboratórios, são laboratórios de terceiros que fizeram. Então, a gente tem como provar isso. Então, isso é um mito que ela trouxe. Pesquisador da Embrapa, muito tradicional, mas é um mito o que ela apresentou. E uma verdade é muito em linha com o que a Simone trouxe também, que tanto o biológico
da prateleira e o químico é 100% da prateleira, porque ninguém faz químico em casa ainda, né? A gente tem que olhar para eles também. A gente também tem que... Por que quando falam que um tebuconazole está perdendo eficiência de controle e tal, eles normalmente divulgam algumas marcas mais e outras menos? Porque a qualidade está envolvida com isso também. A forma de fazer, a diluição e por aí vai. Então, por que a gente não tem esse mesmo criticismo que a gente tem hoje com o biológico, por que a gente não tem com os químicos também? Então, era mais ou menos nesse sentido. E o que a gente pode esperar do futuro dos bioinsumos? Eu acho que o futuro está muito relacionado à personalização. Como a gente falou que, como você mesmo disse, cada solo é um solo, o ambiente ele é soberano, sempre, a gente não consegue mudar. Então, nessa personalização, o futuro vai ser uma recomendação personalizada. Então, o produto em si, o micro-organismo em si, ele vai ser uma commodity ali, o que vai valer realmente é a recomendação, né? Então, o entendimento do que eu tenho ali do solo, o conhecimento sobre cada micro-organismo e a sua utilização, isso vai gerar possibilidades. Então, o futuro é realmente a gente refinar e personalizar cada utilização. Eu tenho um problema, estourou uma praga na minha região, eu vou lá tentar entender o porquê que aquilo ganhou espaço, por que aquele indivíduo ganhou status de praga. Eu vou estudar aquilo ali, eu vou selecionar, talvez, através disso, conseguir selecionar algo que tenha uma eficiência agronômica contra aquele problema, e aí eu posso talvez recuperar, trazer de volta um outro micro-organismo, ou inocular um micro-organismo novo que talvez estava em falta ali. Então, acho que o futuro vai ser essa personalização primeiro para macro-regiões, daqui a pouco a gente tem micro-organismos, cepas adaptadas para cada macro-região, e depois a gente ir afunilando e ajustando para, quem sabe, para cada fazenda ter seu banco de micro-organismos e ser trabalhado nesse sentido. E aí o que vale mais é a informação. E não o micro-organismo em si, porque ele é do ambiente, não tem como a gente, né? O que a gente vai fazer é dar escala e ajustar processos. Eu acredito também que nós vamos entender essa ecologia microbiana, né? Essa sociedade e esse microexército de gigantes, que eu brinco sempre, para que a gente possa fazer realmente esse manejo mais personificado, que nem a Simone colocou. Porque, querendo ou não, trazer um Ariabatai para o Rio Grande do Sul é uma situação de tu trazer uma informação genética, né, lá da Caatinga para cá. Eu acho que eu já fui questionado em algumas palestras, mas e por que não multiplicar os daqui? Eu digo, realmente também temos que fazer isso, né, e bioativar. Eu lembro quando o professor Thelma me recebeu lá em Santa Maria e me disse que o curso de agronomia era para ser bioativação do solo. E aí, enfim, a professora, faltou o nome, e o marido, que foram os primeiros professores da universidade, ali trocaram, foi para agronomia. Primavera? Isso, Ana Primavera. Foi ela e o esposo dela que desenvolveram o curso ali. Iniciaram, né, esse processo. Então eu acredito muito que a gente vai entender esse ecossistema. Nós vamos diminuir drasticamente, não por não querer, mas porque não vai precisar tanta intervenção, e entender realmente como uma floresta funciona, que parece tão difícil, mas se a gente entra nela fica muito claro, né? Que tem diversidade. Quando a gente vai para uma massa de carbono, por exemplo, em seres vivos, os insetos, eles são infinitamente maiores do que os humanos. Então, toda essa informação genética, o que a gente faz com essa informação? A gente nem tinha essa informação. Então, eu brinco muito, e teve um amigo meu que disse que não vendia, né? Que você é ecologista microbiano, tem que ser doutor bactéria, que aí vende. Mas eu tenho certeza que a gente vai ter que trabalhar muito nessa questão de entender, né, essa população e ser ecologista microbiano. Muito em linha com o que a Simone e o Murilo já trouxeram. Eu acho que hoje
a gente está na superfície do mundo dos bioinsumos e entendendo o espaço deles e todas as funções deles também. Então, a gente vai precisar de muito estudo, muita pesquisa para dar a profundidade que o tema exige e a complexidade que ele está linkado com muita coisa. Então, toda essa parte de bioprospecção na lavoura, eu acho que vai passar por aí. Eu acho que vai ter desenvolvimento de cepas que vão melhorar o controle de uma ou outra doença, sim. Eu acho que sim. Tipo, hoje as bactérias e fungos que a gente tem, eles são muito para doenças necrotróficas. Eu acho que eles tendem a virar um pouco mais para as biotróficas, por seleção mesmo e por aí vai. Mas esse é um mundo assim, que está totalmente descoberto. Hoje, se tu vai... Assim, quem que pede para um técnico hoje? Vamos lá. Pede para a escola de agronomia. Vamos lá para os formadores, então. O que eles aprendem sobre bioinsumo dentro da graduação? Quase zero. Nosso tempo mal microbiologia do AITA lá, o cara soube o que era Bradyrhizobus suspirilla. E hoje, cara, não é diferente. Vai lá. Eu converso com o pessoal ali dessa turma que estuda hoje, também não tem nada diferente. Então, a real é que hoje está muito... Nós estamos tateando, então, justamente pela cultura. Agora, quando começa a virar o mercado, né? E isso, o capitalismo, ele é assim, quando o negócio começa a virar mais comercial, as coisas tudo começam também a puxar a técnica junto. E a pesquisa e tudo isso. Então, a minha visão hoje é que a gente está só nos primeiros 5 centímetros de profundidade nadando, bem para cima da água, ainda nem começamos a afundar. Então, porque ele é um mundo muito profundo. E quanto mais a gente estuda, mais, aquele velho jargão, mais a gente vê que não sabe nada. A gente vai chegando no final do episódio, eu gostaria que cada um, se quisesse fazer as suas considerações finais, que pode fazer agora. Bom, uma grande satisfação aí trocar essa ideia nessa tarde aí com amigos, né? E esse bate-papo, eu acho que é um tema de muita relevância e o meu sonho realmente é que a gente consiga fazer com que o máximo desse tipo de conversa chegue para o produtor, para técnicos, para a sociedade saber o que está ocorrendo hoje na agricultura, né? E que o produtor ele não quer só pegar e se virar um balde de agrotóxico por cima, não é isso. Ele faz isso porque hoje realmente ele não enxerga uma outra alternativa. A partir do momento que ele começar a olhar outras alternativas e entender que pode ter isso sem prejudicar a produção, ninguém ia querer continuar fazendo algo se não comprometesse. Então a minha visão é essa. Acho que esse é o tipo de conversa que quanto mais a gente tiver o atingimento do público-alvo, maior vai ser o impacto. Para mim também foi muito gratificante, né, dividir essa mesa com essas 3 feras, né? Os 2 eu já conhecia, Simone não conhecia, mas vi que ela se dedica e estuda, né? Porque eu acho que o que falta muito também é a gente mostrar com convicção. A gente não está na dúvida do que a gente está falando aqui. Isso são anos de agronomia e agora eu particularmente faz 4 anos que eu mergulhei nesse universo e que eu procuro estudar e trabalhar. E eu acho que justamente o que falta é isso que nós fizemos hoje. Falta a gente fazer a extensão do nosso conhecimento, passar isso à frente, trazer uma inquietude para quem está num sistema tradicional. A gente sabe que nós somos pessoas disruptivas e quebramos essa barreira cultural. Eu conheço os 2 e pela conversa da Simone, a gente não gosta do tradicional. A gente mantém a tradição com inovação, né? Eu posso também falar dos meus 2 amigos. Então, agradecer mais uma vez, parabenizar, porque eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa que tem que ser feita e vocês estão fazendo aqui com excelência, né? Conheço o trabalho da geração da tua, né, Thiago? Conheço o trabalho da geração dos seus pais aí também. Então, agradecer e estamos à disposição. Quando tiver mais bate-papo como esse, nos convidem.
Eu acho que esse recado de conversando que se desenvolve, né? Cada um na sua realidade, é assim que a gente muda, né? O que é tradicional? O tradicional é aquilo que a gente sabe que vai dar certo, que não adianta tentar mexer e mudar. Né? A gente tem que ser conservador em alguns pontos, mas a gente tem que ter a ciência, e é só na troca de ideias com pessoas de culturas e de históricos diferentes que a gente vê realmente no que eu tenho que inovar, o que eu tenho que mudar. E a gente está aí, agradeço a oportunidade de falar com vocês sobre isso. A gente tem trabalhado duramente aí em desmistificar o on-farm, desmistificar o posicionamento técnico diante do mercado, mostrar a importância disso. Eu acho que todos os pontos levantados, que agora a gente precisa ter uma mudança em perfil profissional que vai lidar com a ferramenta, uma mudança, a gente vai começar a influenciar dentro de universidades, e aí é um trabalho contrário, né? Antes a universidade influenciava o mercado agora está puxando essa influência. E a gente fica à disposição para o que for necessário, desenvolvimento de trabalhos, tirar dúvidas, a gente está sempre, é só chamar que a gente vem. Eu gostaria de agradecer então a presença do Giovanni, do Murilo, da Simone. Foram informações muito relevantes, muito importantes a gente tratar desse assunto, e vamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Prosa de Lavoura.